Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8 horas e 37 minutos. Hoje, quarta-feira, 6 de março de 2024. Essa é mais uma edição do Ponto a Ponto, aqui de Santos, litoral de São Paulo, para todo o planeta. Estamos ao vivo para que você tenha as melhores informações da Baixada Santista do Brasil e do mundo. E aqui na Baixada Santista, você que está fora, há um bom tempo não chovia. E quando chove, chove tudo de uma vez. Vários problemas ontem à noite, já durante a madrugada, e vários pontos, vários trechos da Baixada Santista, as principais cidades, Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, vários pontos de alagamento. Tem locais, por exemplo, que viraram verdadeiros rios. Aqui em São Vicente, né? Você teve o caso ali no entroncamento da Antônia Mirique com o viaduto, onde o carro ficou literalmente submerso. Na Praia Grande também, embaixo da Perimetral Sul, né? Expressa Sul. E aqui em Santos, vários trechos. Então, você que vai sair agora de casa, estava ouvindo a nossa programa musical 24 horas na área da Rádio Estaneiro Santos, tome cuidado. Se puder evitar alguns trechos, vá com calma, vá com cuidado. E se precisar, pode até priorizar essa sua saída mais tarde para dar tempo dessa água escoar um pouco mais. Mas a previsão do tempo hoje garante que teremos chuvas, mas não torrenciais, não serão tão fortes como ontem à noite e também aí alguns momentos da madrugada, já nesta quarta-feira, 6 de março de 2024. Lembrando, ontem teve início lá em São Paulo, né? Mais a 28ª Intermodal, da qual amanhã estaremos de lá. Amanhã traremos o programa de lá para você, com todas as informações desse grande evento. É o maior evento de modal, transporte de logística, cargas, tudo que você imagina nessa área da América Latina. E nós estaremos lá a convite da Emunis Logística, Soluções de Comércio Exterior, para trazer para você todos os detalhes, com convidados e com muitas informações direto lá do Expo São Paulo. O São Paulo Expo, que ficaria no centro, era um antigo centro de exposições imigrantes, então você terá conosco aqui muitas informações desse segmento que faz com que o nosso PIB cresça, né? Se também não atrapalhar. Bom dia, Virgínia, às 8 horas e 39 minutos. Um ótimo programa. Você acha que a avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva cresceu para mais ou diminuiu para menos, literalmente? Para mais, cresceu. Para mais? Se você tivesse que passar no vestibular, teria ficado aí para uma média menor. Bom dia, meu querido Ailton Cláudio Ribeiro. Tudo bem? Dia, tranquilo? tranquilo. Consultor tributário, auditor fiscal da Receita aposentado, advogado. Você acha que a avaliação do presidente Lula é positiva ou negativa na última pesquisa do Instituto Quest? Olha, eu posso dizer que é positiva, mas não melhorou em relação a quando ele foi eleito, aquela coisa. Já fez um ano de mandato, e sempre quando um presidente tem esse primeiro ano para deslanchar. Exato. E quando a coisa não deslancha de vez, sempre a tendência é cair, não é? Eu acho que o meu amigo aqui, o Fernando Chagas, pode falar isso aí muito melhor do que eu. Exatamente. Por falar nisso, bom dia, meu querido cientista político Fernando Wagner Chagas. A avaliação do presidente Lula, Chagas, você quer arriscar ou quer que eu diga aqui qual foi? Não, eu acompanho o relator. Bom dia, um abraço a todos, especial aos ouvintes, aos internautas, aos telespectadores. Mas isso nós vamos levar os 4 anos, né? Podemos depois até comentar isso. Hoje o Brasil, ele tem uma polarização afetiva. E uma polarização afetiva é difícil você mudar a situação em qualquer caso. Ele conhece bem os Estados Unidos. Nós caminhamos para ter o mesmo tipo de política dos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos sejam 2 partidos, e aqui é uma variedade muito grande, né? A tendência hoje, as eleições nacionais serem decididas numa mínima diferença devido a isso que eu estou falando, né? A polarização afetiva é um fla-flu. O Fla não vai virar Flu e o Flu não vai virar Fla. Isso nós vamos levar, independentemente da economia, está bom. No caso do Biden. Sim. O Biden, a tendência é perder a eleição, uma tendência forte é perder a eleição, e a economia dos Estados Unidos está bem, inclusive com pleno emprego. Você está falando isso, Donald Trump vence em 14 dos 15 estados nas primárias da super terça. Lá eles gostam disso, né?
nominar esses dias na questão política. Então, tem a super terça, o republicano quase triunfou aí de ponta a ponta em regiões que decidiram candidatos em outras eleições. E nesta terça-feira, portanto, ontem, né, no dia 5, para a disputa da Casa Branca, há um enfraquecimento bastante considerável do Joe Biden e há, em certo modo, já um crescimento e favoritismo de Donald Trump, que teve ainda nos últimos dias a confirmação da possibilidade de participar desse pleito, né, de disputar mais uma eleição, e aí vai com muita força. Em relação ao que eu perguntava para os nossos convidados e para a Virgínia também, todo mundo acertou, né, na verdade. Né? A avaliação do presidente Lula, ela foi negativa. Né? Apesar do governo Lula ter crescido, ele vai a 34% nessa avaliação, e a positiva é um ponto a mais, de 35%. Então, negativo 34%, positivo 35%, portanto, um ponto percentual positivo. Está quase ali naquele equilíbrio entre mais ou menos, né? Mas 28% considera a gestão regular. Opiniões negativas saltam entre o que a gente já esperava, né? Entre os evangélicos. Isso era uma consideração natural, né? Sim. Natural. Inclusive, tentou-se agora aliviar um pouco essa tensão em relação à não tributação, né, de igrejas, de pastores, imunidade para imposto de renda. Foi passado para o presidente Ailton ter um pouco mais de flexibilidade para tentar acalmar um pouco esse setor. Mas eu acho isso aí um erro crasso. Eu concordo. Erro crasso porque, para mim, destrói o princípio republicano, que todos que tenham condições, que têm capacidade contributiva, devem pagar imposto. A igualdade. É igualdade. E outra coisa, não se pode trazer para o seio do governo, para o seio laico, as questões religiosas. Na Europa, na Alemanha, que eu sei, existe o Kirchensteuer. Quer dizer, cada um, você é de uma determinada, professa determinada fé, você paga, então, um imposto para arcar com as despesas da igreja. Não é uma questão de violar o direito de culto, mas cada um que tem sua religião, que arque, né, com a sua fé. Agora, desculpe te cortar. Agora, quando a gente traz a questão da imunidade, da isenção dos templos, mesmo aquelas pessoas que não têm fé nenhuma, os ateus, as pessoas que são agnósticas, o que for, sim, essas pessoas são trazidas a colaborar, porque quando alguém não paga um tributo, o outro vai pagar. Eu acho um erro, principalmente quando se tem as contribuições previdenciárias. Muitas vezes aqui no programa, nós fomos já pegos por nossos internautas, que, aliás, me desculpem, bom dia para todo mundo, bom dia para os internautas, bom dia para o amigo Chagas, para está dando bom dia para o Antônio Santos lá do Guarujá. Me desculpem, às vezes os assuntos vêm com tanta assim, premência para a gente discutir, que a gente até esquece as regras da boa educação. Pergunta quem vai vencer a eleição no Guarujá. Não faço a mínima ideia. Mas eu vou só concluir. Então, a gente às vezes é aqui assaltado pelas perguntas, olha, contribuição, por que as pensões e aposentadorias não aumentam? Por quê? Porque o que acontece? Quando alguns deixam de pagar, outros têm que pagar por eles. Se de 100, 20 pagam, esses 20 vão pagar e vão pagar muito para arcar com os outros 80 que não pagam. Isso mesmo. Então, a matemática, infelizmente, ela é cruel. Não tem como fugir. Não tem almoço de graça. Não tem almoço de graça. Nesse sentido, então, eu vou pegar até como tema para elencar aqui, a gente vai para o nosso rápido intervalo. E lembrando, né, mais uma vez, às 8 horas e 45 minutos, nós temos nosso WhatsApp, que você pode, inclusive hoje, né, na verdade, hoje não, amanhã, hoje é quarta-feira, amanhã estaremos estreando um novo quadro, que está sendo substituído do Porto e Empresas e Negócios, vai ser o Painel do Porto, com todas as informações semanais aqui sobre o que entra, sai, o que chega no Porto, o que dá e principalmente a infraestrutura, que está sendo hoje muito discutido. Inclusive, daqui a pouco tem uma notícia do governador do estado aí em relação ao Túlio Santos Guarujá. Porém, entretanto, abre aspas, fecha colchetes, né? Governador do estado, Tarcísio Gomes de Freitas, convidou Arthur Lira para um jantar. Criou-se um clima. Menos luz, aquele som romântico. Me parece que o governador Tarcísio Gomes de Freitas está se especializando em criar momentos mais aprazíveis, né? Foi assim com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi assim com algumas pessoas que estavam próximas dele aí na Assembleia Legislativa de São Paulo, alguns deputados que eram contrários até ele no cargo, né? Mas qual foi o assunto? O Ailton, não vou nem deixar o Ailton responder, nem o Fernando agora, eu vou intervalo, mas ambos comentaram aqui sobre essa preocupação em relação, inclusive, à questão da valorização de aposentadorias, uma remuneração mais condizente aí, até com o servidor. Porém, o governador Tarcísio se aproximou do Arthur Lira. Qual foi a fala? Qual foi a preocupação maior? Teve um contexto lá de vários assuntos, mas, nesse contexto, o reajuste do mínimo
Isso está preocupando muito o governador Tarcísio de Freitas. Depois eu quero saber de vocês o porquê esse horário tão Mas, atento Edu, aí. rapidamente, Diga. antes do intervalo, só corroborando com o que o Cláudio falou, o grande problema, o que eu vejo, é que a imunidade que é dos templos está sendo estendida para todas as atividades das igrejas. E o pior ainda, o que o Ailton falou, é a questão das contribuições sociais. O maior déficit que tem hoje, público, é na Previdência. E querem estender vamos dizer, uma imunidade atípica, que a imunidade é apenas para impostos. E estão querendo estender essa imunidade para as contribuições sociais. Então, se você já tem, vamos no popular, um rombo na Previdência, e você vai estender essa imunidade de impostos para a contribuição para os templos, que já existem 2 templos para impor, e para todas as atividades, você só vai aumentar o rombo da Previdência. Alguém vai pagar. Exato. Quem vai pagar? Exato. Somos nós. Exato. E veja bem, hoje, se o empresário ele encomenda, ele compra, ele importa um computador, uma máquina que for do exterior, ele paga os impostos de importação e mais o PIS e a COFINS sobre importação. Os templos, eles importam maquinários, às vezes tem alguma coisa assim de mais efeito, até pedras para construção, para fazer sim. acabamento, alegando imunidade do templo. Do templo, para trazer esse material. Para trazer esse material. Olha, ou seja, uma coisa disfuncional. Isso. Porque, veja bem, questão de fé, me desculpe, mas olha, eu não sou teólogo nem nada, mas rezar a gente reza em qualquer lugar. Agora, uma fábrica, Bem uma colocado. empresa, Muito bem colocado. são pontos específicos. Tem que ter todo o apoio para gerar emprego, para melhorar a condição social das Exatamente. pessoas. A gente está. Eu vou acompanhar o raciocínio do Fernando, o raciocínio do Ailton. A gente tem que observar as importâncias, né? E não simplesmente traduzir isso para alguns setores. E o setor da igreja, nesse ponto, não pode diferir. O que um padre, um pastor, ou um templo, uma igreja, difere, por exemplo, da casa de cada um de nós, ou como muito bem colocou o Ailton para o Fernando. A gente tem que observar, por exemplo, a nossa produção no país, quando você fala inclusive tem aí várias informações, eu vou com muita coisa hoje no programa, antes até do intervalo, para que a gente possa discutir isso abertamente. Manda um abraço para a Sinara, lá em São Vicente, diz São Vicente, venha conhecer São Vicente, passeio de gôndola. Ô, Virgínia, gôndola não é em Veneza? Não precisa mais ir em Veneza, se bem que as belezas naturais não precisam ser mais, né? Também tem o Tadeu do Parque São Vicente, ele diz o seguinte: o Parque São Vicente tem 2 saídas, pela esquerda na água e pela direita também na água. Prefeito Camargo, tem que dar um jeito aí. Também tem outra aqui, né? Esse aqui é o Moura, que fala do Tancredo Neves. Ele falou: Eduardo, tá tudo cheio de água, horrível, sujeira e muito lixo. Aí vem uma bronca dos moradores que jogam, não todos. Tem muito morador consciente, mas aqueles que jogam. A prefeitura também não pode limpar e o morador jogar lixo, seja de qualquer município. Então, alô, população de São Vicente que joga lixo na rua, tá errado, né? Tem muito porquinho. E ó, deixa eu falar muito sério aqui, não é porquinho não, é pessoa mal educada. Não é a periferia não, viu? Eu rodo aqui por Santos, né, Virgínia? Vários bairros, entre aspas, né, considerados de elite, com muita gente jogando lixo na calçada como se fosse lixão, né? O coletor, o catador de lixo, é um ser humano normal, merece o nosso respeito, o nosso aplauso. Sim. Então, também tem uma palhaçada que muita gente faz, que é jogar o caminhão da coleta do lixo passa, parece que é provocação. O sujeito joga o lixo na calçada depois que o caminhão passou. E não venha dizer que a cidade, por exemplo, de Santos não tem coleta. Tem todo dia. Tem, às vezes, até no domingo passa o coletor do lixo. Exato. Então, as pessoas têm que ter vergonha na cara e respeitar o coletor de lixo, as varredeiras aí da rua, né? Aquelas que fazem a limpeza. Eu vejo, às vezes eu fico revoltado. Elas passam, dão um bom dia lá, aquelas de amarelinho, viu? Inclusive, quando elas pedem uma água, você quer oferecer um cafezinho, faça isso, seja gentil, né? Com certeza. Aí a pessoa, com a maior cara de pau, elas varreram, pega a sujeira do seu quintal, assim, ó, joga tudo para fora, para a calçada. Tem um pouco mais de consciência para não falar outra coisa. Bom, depois desse puxão de orelha, só lembrando, hoje faz 10 anos, Virgínia, da morte, sabe de quem? Do ex-vocalista da banda Charlie Brown Jr., o Chorão. 6 de março de 2023, em São Paulo, ele faleceu aos 42 anos. Então, 10 anos sem Chorão, né, do BNH, ele não era nascido em Santos, era em São Paulo, mas radicou-se em Santos, no BNH.
sem a sua arte aí, as suas palavras, os seus poemas e as suas canções com a banda Charlie Brown Jr. Então, 10 anos. Cresceu ali na Praça Palmares. Ele era andando de skate. Exatamente. Tanto que ele tinha um centro de skate, uma pista ali na Vila Matias, né? Isso, que virou uma igreja. Virou uma igreja Porque é evangélica. mais fácil ser a igreja do que uma fábrica. Nesse momento, com todo o perdão, né? Mas Nada olha, contra. mas eu tenho que lembrar do evangelho, né? A Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Tem que separar os dois. Tem que Se separar. Cristo falou isso, então a gente tem que seguir. Mas né? depende do nome que deram depois para César. É verdade. E o problema está justamente aí. Estão misturando muito. E a tendência é crescer religião com política. É verdade, porque o que acontece? Quando os meios, digamos assim, materiais não são suficientes para trazer bem-estar para as pessoas, elas começam a evocar para sobrenatural, para as religiões e tudo. Não aí- que seja anti-religião, mas a gente tem que Não, separar as coisas. separar as coisas. A fé, cada um tem a sua ou não tem. Mas o mundo material que a gente divide aqui, a gente tem que ter cada um a sua responsabilidade. Né? E o crescimento das igrejas neopentecostais na periferia é justamente por causa disso. Exato. Aquele povo que votava no PT e no Lula, hoje ele vê que o Brasil e o mundo não atendem às suas necessidades, aí vem a igreja e supre. Você pode ver que... A rede de assistência da igreja acaba... acaba. Mas só que essa rede não é de graça, né? Não. Ela, na verdade, ela está ancorada no poder público. Isso, entendeu? isso mesmo. E muitas vezes alguns fiéis, eles acabam sacrificando as próprias economias Isso. para atender Para atender. aquelas coletas que tem e tudo. E, só para concluir, esse comercial não vem, né? Isso, aí o intervalo. Se você vê na Paulista, houve pesquisa. A sustentação da extrema-direita está deixando de ser militar para ser religiosa. A grande maioria, eram poucos aqueles militares, né, ou militares ou que defendem vamos dizer, uma força militar no comando, a maioria ali era evangélicos. Mas é uma questão demográfica. Se você pegar militares, famílias militares, Isso mesmo. militares no Brasil hoje, somando todas as forças, uns 500 mil. Se você agregar as polícias militares, mais os parentes dos militares e os que estão na ativo, acho que não chegam a 3 milhões. Mas aí, se você coloca os evangélicos, aí você fala de dezenas de milhões de brasileiros. Aí você está falando... com tendência de crescer Sim. e a política utilizar a religião. Com certeza. Por isso que nós temos hoje uma disputa muito grande pela pauta dos costumes. Então, aqueles discursos, às vezes, mais radicais é que prevalecem, porque como tem aquela invocação de matéria religiosa, que matéria religiosa é questão de fé, não é questão de razão, é fé. Então, acaba tendo um apego muito grande de certas camadas populares. Né? É uma coisa bastante discutível. Antes do intervalo, lembrando também que o Supremo retoma julgamento nesta quarta-feira da descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Outra vergonha, né? Outra vergonha essa história toda. Tem tanta coisa. E vale lembrar, eu ouço muito delegado dizer o seguinte, né? Essas pessoas se colocam como entendidas lá no Supremo e na Corte, não vão a uma delegacia de polícia. Como recentemente até, eu não fiz aqui o juízo de valores, porque não cabe a mim fazer, que um companheiro de imprensa foi preso, né? E o seu advogado, claro, disse que era para uso. Só que não trate as pessoas como imbecil, né? Você não pode ter uma quantidade imensa e uma casa e dizer que é para uso pessoal. Mas aí, Edu, primeiro, concordo com todo mundo que está falando em descriminalização, mas não é descriminalização. Sim. Ela já está descriminalizada. Exato. Na prática... O problema é que a lei, ela não fala a quantidade. Ela não fixa. Mas esse é um problema. Os delegados falam, como é que eu vou poder, dependendo da quantidade, o pior é o certificar a quantidade que essa pessoa aí tem? O Supremo ele não age de ofício. Exato. Ele foi provocado. Exato. Então, o Supremo ele não está descriminalizando. Ela já está descriminalizando. O que precisa é quantificar. Quantificar. Devido ao que o Ailton falou,
o Congresso, por uma questão de costume e conservador, não dispõe da matéria. Aí algum cidadão, algum grupo entra na justiça... Um grupo, porque o Supremo, individualmente, a pessoa não tem legitimidade. Aí tem que votar. E o que ele está Sessão votando? Ele está, não digo nem a polícia, ele está impedindo que um juiz tenha um critério e outro juiz tenha outro critério. E não é apenas isso. A questão também, desculpe por lá, como a lei é muito aberta nesse aspecto, toda aquela circunstância na qual a pessoa foi apreendida ou foi detida, se perde às vezes. Por exemplo, uma coisa está com uma pequena porção de droga, mas está lá comercializando. Uma coisa é o cara está circulando com ela e está fazendo uso daquilo. Quer dizer, são várias circunstâncias que têm que ser colocadas que às vezes nos boletins de ocorrência elas não vão. Então, às vezes a pessoa é presa por isso, ou seja, essa detenção, esse aprisionamento, digamos assim, descontrolado, o que está acontecendo? Está aumentando a população carcerária. O Brasil, em 10 anos, 10 anos da lei dos crimes hediondos, não estou falando nem dos tóxicos, né? Crimes hediondos. A população brasileira saltou em 30 anos, de 90 mil para quase 900 mil. E, senhores, qual foi o resultado da nossa segurança? Nenhum, zero. Não é o aprisionamento, o encarceramento que traz mais segurança. Ao contrário. Ao contrário, porque o que acontece? Joga a pessoa no crime organizado. Transforma esses meros usuários de drogas, muitos usuários de drogas, em soldados do crime organizado. Isso. Porque quando ele vai para a cadeia, ou ele se adequa ao regime de lá, ou ele não sobrevive. Ele é vítima de estupro, de violência sexual, tudo quanto é tipo de violência. É isso aí. Se ele não for membro de facção, ele está morto lá dentro. Só para acrescentar, metade da população carcerária no Brasil está em prisão não temporária, preventiva. Metade da população carcerária do Brasil... Não teve sentença. Não teve sentença. Está em prisão preventiva. É uma cautelar... Porque a pessoa às vezes não tem endereço, não tem advogado. Vocês imaginam se essa sequência de audiência de custódia culminasse com prisão? Nós não teríamos nem local para colocar. Não teria. Não é, sabe o que é o problema? Quando a gente fala de política antidrogas, primeira coisa, educação. Educação, educar os malefícios da droga. O mesmo esforço que se fez, por exemplo, a campanha de cigarro, de estampar nos maços de cigarro pessoas com pulmões, a situação que deixa... choca. Mas tudo bem, vamos fazer algo de choque. Fizessem isso com os jovens, essas políticas de educação, nós teríamos uma queda de demanda. Não tem a dúvida. Outro problema. Outra questão é, tráfico de drogas, nós temos 3 vizinhos problemáticos. Vamos falar nominalmente, Peru, Bolívia e Colômbia, são grandes produtores de cocaína, que é uma droga, e o Paraguai vem com a maconha. O que nossos governos, seguidos governos, nesses últimos 30 anos, fizeram para tentar estancar com isso daí? Sim. E outra coisa, aí eu vou tocar num assunto que é extremamente delicado, a chamada Estratégia Nacional do Combate à Lavagem de Dinheiro. Porque o que acontece? Como nós combatemos o atacado do tráfico de drogas? Como nós fazemos? Existe a Estratégia Nacional do Combate à Lavagem de Dinheiro, que conflita com interesses também de políticos. Por quê? Porque lavagem de dinheiro pega também o dinheiro, não só do tráfico, mas também da corrupção, de um monte de desvios que acontecem. Se você seguir o dinheiro, você pega o Follow the money. Pega o corrupto, pega... Eu ouvia ontem, a gente vai para o intervalo, peço da licença, mas eu ouvia ontem um delegado do Rio de Janeiro dizendo que hoje o pior e o mais difícil trabalho de qualquer polícia do país é justamente combater a lavagem de dinheiro. Exato. Em todos os segmentos. Todos. Olha, eu não estou fazendo referência a nenhum policial, força policial, mas os exemplos que a gente tem tido nos últimos dias, policiais que têm salário, no máximo de 10 mil reais, com carros importados de luxo. Ferrari, sei lá, Porsche, não estou falando marca aqui aleatória, mas carros de mais de 500, 600 mil reais. Quer dizer, não é uma realidade. o que acontece? Esses mecanismos de combate, de combate à lavagem de dinheiro, de busca de patrimônio oculto, que também são, a melhor ferramenta para o combate ao crime organizado,
nós estamos ainda devendo muito. Nós que Exato. digo a sociedade, os governos. Tem muito a discutir, às 9h01. Nós vamos ao intervalo em nome de Muniz Logística, Soluções de Comércio Exterior, que desde ontem, né, Virgínia? A Muniz Logística, Soluções de Comércio Exterior, você acesse mmunizlogistica.com.br, está com seu stand lá na Intermodal. E amanhã o programa será diretamente da Intermodal, com o nosso querido Marcos Muniz, convidados, falando tudo sobre essa 28ª edição da Intermodal. Algo tão importante para o transporte, para a logística, para o comércio, para a navegação, para os portos brasileiros, tudo que é importante você vai saber. Também em nome de Forte Vistorias Automotivas, com 9 unidades, Baixada Santista em Santos, Praia Grande, Guarujá, São Vicente. Você tem 3 endereços na Praia Grande. No monitor você confere todos. Na dúvida, você mande a sua mensagem, a gente confirma para você. Santa Branca, no Vale do Paraíba, e também Itaquera, em São Paulo, lá na Avenida Itaquera. Também Eng Plus, construtora incorporadora, a qualidade faz a diferença, que tem os residenciais Mykonos, que vai ser entregue agora em março, tem o residencial Ilha de Malta, que está em construção para 2025, no Canal 5, e você tem o último lançamento agora, o Bali, né? São 3 grandes lançamentos, na verdade, já realizações da Eng Plus. A qualidade faz a diferença, acesse engplus.com/Bali/Malta ou /Mykonos. O Mykonos está prontinho, hein? Se você não perder tempo, adquira a sua unidade no Mykonos. E a Eng Plus não perdeu tempo, criou mais uma construtora, que é a Eng Life, que lançou este residencial. Esse aqui, ó, é o Piazza Torino, né? Piazza Torino, que tem aí 13 espaços de conveniência na João Fredo 363. É só você entrar em contato. Com apenas 35 mil de entrada, você já faz negócio e adquire uma unidade da Eng Life em Santos. Lembrando também, nós temos o apoio de Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Você deu aquela batidinha no carro, não deu ali para consertar ainda, entre em contato pelo telefone do Ronaldo Hammer, né, que você pode entrar em contato com ele e você vai ter uma qualidade rápida aí para atendimento. Acesse ou vá na Comendador Martins 191, na Vila Matias, em Santos. M. Rocha Contabilidade, desde 2001. Também Mecânica Oleomar, há 50 anos cuidando do seu carro, na Marechal Deodoro 493, na linha Maranhão em São Vicente. Tintas de tintas, 3 lojas, Senador Feijão em Santos, Antônio Miriga em São Vicente e Luiz Guimarães, lá na área continental em São Vicente. E Escola Santista de Astrologia, dos astrólogos Jorge e Márcia Bernardo. Rápido intervalo, Virgínia, a gente volta mais do que voando. Da Dininha Couto, bom dia, amigos. Excelente programa para vocês. Bom dia, Dininha. Obrigado. Não sei se choveu Bom dia, muito aí em São Bernardo do Campo, Dininha, mas deve ter chovido, porque aqui choveu bastante. Ontem em São Paulo, o Alameda Notman, por exemplo, virou um rio. Nossa, um rio. É um absurdo, De né? vários carros lá boiando, uma moça tentando sair do carro, ninguém ajudando ela. Olha, lamentável, viu? E um detalhe, né, já que estou falando de enchente, esse ano tem eleições. Marta Suplicy, ex-comandante da Rota, e o José Luiz da Atena são usados aí nas campanhas, nesse momento, nas pré-campanhas, para turbinar os candidatos Boulos, o Nunes e também a Tabata, né, em Estado de São Paulo. Então tem muita gente dizendo o seguinte, vota em quem? Aí você tem que estudar, né, se o atual prefeito você gosta, se você gosta do Boulos, que não tem uma experiência, né, administrativa, ou se você vai acompanhar aí o que já está, né, o atual prefeito. Virgínia, vamos dar um rápido intervalo, a gente volta já às 9h05. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistoria.
Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Às 9h09, já estamos de volta aqui ao vivo, né, de Santos, com o nosso ponto a ponto para todo o planeta. E lembrando, estamos pelo nosso site, o site da Rádio Star News Santos, pelos Facebooks ponto a ponto, Facebook Rádio Star News Santos, pelo nosso app, né, baixa aí na sua loja de aplicativos, é de graça. Tem um amigo meu que fala que é de grátis. É de grátis. É de grátis, né? Pode baixar que não vai pagar nada, leva com você para qualquer lugar, hora, como você quiser, para ouvir música, informação, especiais. Esse final de semana especial foi da banda norte-americana Aerosmith. Opa. Muita gente comentou aí do Steven Tyler, né? E dessa aposentadoria que pode acontecer. Eu acho difícil. Eu acho que eles estão jogando para a torcida. Eu acho que eu vou vender uma outra turnê aí. Exatamente, né? Até porque o Steven Tyler ele sabe fazer marketing como poucos, né? Mas hoje, por exemplo, viu, Virginia? O Chagas já viu um carro encostado na porta, era o Chagas chegando. Por quê? Por que o Chagas chegou hoje de carro? Porque a empresa de patinetes Jet, que operava aqui em Santos, suspendeu atividades na cidade. A decisão foi tomada após reunião da Jet com a Prefeitura de Santos. E o que se deve a essa suspensão? Do lado aqui do nosso estúdio, um dia eu contei, tinham 18 patinetes azulzinhos e com uma luzinha piscando. À noite fica bonitinho, parece uma árvore de Natal, né? Só que espalhados pela calçada. Já está aí o primeiro erro. Tá? Ah, mas a empresa disse, eu não tenho responsabilidade. Como não? Se as pessoas alugam, e o detalhe é o seguinte, é um transporte, um modal interessante. Por quê? Você pega esse patinete de qualquer ponto e deixa em qualquer ponto. Você não tem obrigatoriedade de devolver no lugar que você pegou, se fossem estações, né? E a prefeitura, segundo a empresa, tem negado seguidos alvarás de funcionamento. E já são R$30 mil que foram pagos de multa para a CET. Alô, Antônio Carlos Gonçalves do Fifi, hein? Tá certo, tem que multar mesmo. Nesse momento, então, a empresa vai tentar, através do poder público,
a solicitação de continuidade de serviço. O que quer dizer isso? Ter o alvará para permanecer, apesar dela garantir que o alvará que ela tem, ou que a licença que ela tem... Posso? Não, só para conferir. Só para concluir aí o raciocínio. Eu voltei, ó. Voltei. Né? Ó, e atendendo a pedidos, isso aqui é marmelada, viu, gente? Marmelada eu não aceito, não, viu? E não é aquela de comer com queijo branco, não, viu? O que? O Santos vai ser não, campeão? Não, o especial do próximo final de semana chama-se Men at Work. A banda que esteve no Brasil. A banda australiana. Quase que não Colin conseguiu Hay. sair daqui, né? Porque Febre amarela. não tomaram vacina. Aí o aeroporto, ficaram com o avião parado em São Paulo e iam para Colômbia, se não me engano. Colômbia não puderam entrar. Porque não saíram do Brasil. Esses países exigem a vacina contra a febre amarela. Exato. Eu tive. Quando eu fui para Cartagena uns anos atrás. Nossa, Cartagena, hein? Antes de falar do. Até porque estava respondendo a imprensa. Então, mas o senhor não veio de patinetes hoje, né, Fernando? Não, antes de estava respondendo agora, conversando com você, respondendo à imprensa, que eu estou na assessoria de imprensa da Secretaria de Finanças sobre isso, eu já esclareço. Mas falar de uma notícia boa. Que horas vai ao ar o Men at Work? 20 horas. Sábado e no domingo. O Men at Work teve aqui no Brasil, infelizmente... Uma passagem rápida e silenciosa, né? Eu só soube depois que me falaram, ele teve no Rio, São Paulo, teve em Curitiba, não pôde entrar na Colômbia porque não tomou a febre amarela, né? A vacina da febre amarela, né? E o que mais me impressiona, do Men at Work original só tem o Colin Hay, né? E o grande sucesso, um dos motivos do grande sucesso do Men at Work era o sax. E o rapaz morreu recentemente, uns 3, 4 anos faleceu. E o Colin Hay colocou uma saxofonista da Guatemala. Ah, que legal! Impressionante o que ela toca. Ela toca de metais. Se vocês puserem no YouTube, vocês vão ver o Colin Hay no Brasil, o Colin Hay em Vinha del Mar do Chile. Tá no YouTube. Com certeza a Virgínia dá uma viajada, né, Virgínia, no tempo. Impressionante. Vamos pegar do começo da carreira. Isso, impressionante o que essa... Guatemateca, é isso? Guatemateca. Toca de metais. Como é legal eu ouvir falar isso também, porque vamos pegar aqui o exemplo, no The Town, no passado no Brasil, o cantor, o pessoal fala norte-americano, mas ele é havaiano, né? É o Bruno Mars. O baterista dele, que é seu irmão, também é havaiano. Ele pega músicos também com... ele já teve um brasileiro tocando guitarra, mas aí optou por outro caminho na carreira. Então tem sido dado oportunidades aí a músicos de outros pontos, né? Não é somente os ingleses, os canadenses, os norte-americanos, né? E vale lembrar aí, olha, no final de semana nós tivemos aí o Aerosmith, no outro foi o ABBA, muito comentados aí. Eu quero agradecer a grande audiência que nós tivemos também em relação a isso também, né? Agora, só para finalizar o assunto do patinete, eu queria dizer o seguinte, eu concordo com a prefeitura e está uma zona. Está uma zona. O patinete já teve acidente, uma professora foi atropelada com 2 pessoas e mais, a própria empresa, ela tem 45 colaboradores. Sabe como é que eles recolhem muitas vezes o patinete? Vai ali o rapaz com 2 patinetes em cima do patinete. A lei proíbe isso. Que não pode eles já dão um exemplo errado. Então, acho que a prefeitura está certíssima. Até estava comentando no intervalo, quando respondi à imprensa com o Ailton, né? São 2 coisas diferentes. A locação de qualquer veículo que use as vias públicas, caso da Bike Santos, precisa de uma autorização administrativa para a sua qualquer atividade em vias públicas, seja de veículos ou seja mesmo a feira. Sim. É uma autorização, uma concessão ou uma permissão. Neste caso, precisa de uma autorização. Devido à circulação desses patinetes e estarem, vamos dizer, circulando por toda a cidade e parando em qualquer canto, por isso que precisa de uma autorização para disciplinar. Eles foram multados, eles tiveram os seus veículos, que são veículos apreendidos. Depois disso, entraram com o processo de pedido de alvará de licença para a localização do estabelecimento. Foi indeferido porque não preenche os requisitos legais. No momento que não preenche, qualquer atividade, não precisa ser, no caso, precisa além da autorização, precisa alvará para estabelecimento.
Quando ele entrou com o pedido do alvará de estabelecimento, foi indeferido porque não preenche os requisitos legais. Se não, qualquer atividade que não preenche os requisitos legais, ela é indeferida. Cabe recurso no prazo de 15 dias úteis contado da decisão publicada no Diário Oficial. E vindo o recurso, não sei se veio ou não, ele será apreciado. Se preencher os requisitos, é dada a localização do estabelecimento. Isso não significa que ele tenha autorização, porque é uma outra etapa, autorização para locação de veículos em vias públicas. Tudo que você utiliza em vias públicas, seja o transporte coletivo da Piracicabana, seja o táxi, seja a feira, seja a Bike Santos, tudo precisa de uma autorização administrativa da prefeitura. Sim, perfeito. Então, até por uma organização da atividade econômica. Então, muita crítica, viu? Da ocupação do solo. Fernando, ocupação do solo, preço público. Essa noite não de madrugada, ISS, muita gente reclamando que a prefeitura de Santos agiu errado. Não, eu acho que a prefeitura está agindo de forma correta. Qualquer atividade. Que se a lei não permite, o Poder Executivo não pode ir além do que a lei estabelece. E são duas coisas diferentes. Uma coisa é o estabelecimento, outra coisa é a circulação. A circulação precisa de autorização administrativa, como o táxi. Tudo precisa de disciplina. Equipar ao Bike Santos. Perfeito. O Bike Santos está plenamente regulamentado. Exato. Não é o Só que o Bike Santos ainda tem uma organização que eu acho até mais correta. Você tira de um ponto que a bicicleta está parada e tem que devolver numa estação dela de novo. Pode ser em qualquer uma. Esse é um motivo que precisa da autorização. Você precisa existe uma ocupação a circulação, o estacionamento do veículo. Que vai ocupar o espaço público. A estação vai ocupar o espaço público. Exato. O local de guarda. Exato. E o local de abastecimento, de carregamento. Inclusive, onde houve uma denúncia de um munícipe que estava sendo recarregado num determinado local. O roubo de energia elétrica. A prefeitura foi lá, não verificou os patinetes, mas verificou que o local não tinha licença e fechou o local que supostamente seria o estacionamento desses veículos. E detalhe, seria o proprietário local nada contra. São todos bem recebidos aqui, o Brasil recebe todos os povos, mas seria de um russo que tem uma atividade em Santos. Não tem nada contra. Eu não sou presidente de São Paulo, não, viu? Que fez ali, cometeu um ato de xenofobia em relação ao técnico do Palmeiras. Foi o diretor de São Paulo, né? Foi o presidente de São Paulo. Nossa. E mais assim, além dos diretores também. Então, tem muito cuidado com quem vai falar. Agora, meu querido Ailton, meu querido Fernando, ambos às 9h19. Essa aproximação agora do governador Tarcísio Gomes de Freitas, que é um nome, hein? É um nome aí, depois do trio elétrico da Paulista, começa as bandeiras a ser... E assim, dizem que o ex-presidente Bolsonaro está vendo que a situação está ficando complicada para ele, então não vai dar na próxima, né? E aí dizem que ele não está muito afim de colocar a esposa, né, para entrar nessa briga. E aí, como agora complicou mais ainda, né, um militar foi lá e falou que participou da reunião, mas, enfim... Mas o Tarcísio é um nome cotado para a eleição. Não sei, vamos aguardar. Mas o governador Tarcísio se aproximou do Arthur Lira, que está no finalzinho do seu mandato. O que tiver que fazer, vai ter que fazer até o final do ano. Sim. Mas eu queria entender, os nossos ouvintes com certeza também, o nosso querido Marcelo Rocha, lá na M. Rocha Contabilidade, também em São Vicente, acesse mrochacontabilidade.com.br, o porquê dessa preocupação do governador com o reajuste do mínimo. Você entende aí, Ailton, por que essa preocupação, o Fernando também, porque a gente tem visto aí muitas conversas, por exemplo, Santos teve aqui a questão do aumento dos servidores, São Vicente também, o Estado tem os seus servidores, o país tem os seus servidores, nós tivemos algumas greves justas até, em certo modo, em relação... Não é a valorização, né? É o que é de direito, né? O que é de direito é de direito, não tem discussão. Mas muitas vezes o direito acaba esbarrando em alguma coisa. Mas o governador está preocupado. E eu estou falando do Estado financeiramente mais bem provido do país. Eu assim, até estranho um pouco essa posição do governador, porque eu acredito que o maior impacto do salário mínimo seja em relação ao INSS.
porque o INSS que paga provavelmente a maioria das aposentadorias Exato. e pensões, elas sejam na faixa do salário mínimo. Então, há muito que, por exemplo, o salário dos servidores, por exemplo, no estado de São Paulo, acho que são poucas as categorias que são atreladas ao salário mínimo. Entendeu? E talvez o salário mínimo estadual seja superior ao nacional. Ao nacional. Então, quer dizer, eu não enxergo muito bem. Talvez essa posição, essa postura do Tarcísio seja começar a se alinhar. Tanto que o Tarcísio agora, segundo consta, ele está sendo, digamos assim, convidado a ir para o PL, ao partido do Exatamente. Eu ia presidente. comentar isso agora. Quer dizer, a gente começa a ver aí... E ele já sinalizou que deve ir mesmo. Deve ir. Embora nós tenhamos eleições municipais... Isso esse pode ano, mexer com a tábua de marés aqui, por exemplo, em Santos? Eu não acredito, porque não Não, vai eu acho que influenciar na nossa eleição? Não, a eleição é local. O Tarcísio eleitoralmente não tem densidade. Ele foi eleito em função No vácuo aí do Bolsonaro. do Bolsonaro. Foi o grande eleitor dele. Agora, quem tem presença na cidade de Santos é o Bolsonaro, não o Tarcísio. Não vejo influência suficiente. Para o prefeito Rogério Santos, que migrou do partido dele, PSDB, para o Republicanos, não interfere São nada? coisas independentes. É que nós estamos falando o seguinte, vai ter o jogo de 2026 começa a ser jogado agora. Isso. Entendeu? A gente já começa a ver o realinhamento dos astros. Aí não quero roubar o espaço aí do Jorge, que é o astrólogo. Mas a gente começa a ver os astros começam a se... A confluência de astros. Aí, entendeu? Então essa crítica, para mim, ao salário mínimo, para mim não vejo tanta substância. Exato. Porque eu acho que ela vai recair muito mais para o governo federal do que para os governos estaduais. Talvez lá no Nordeste, e algumas prefeituras que estão renegociando a questão da remuneração da folha de pagamento, tudo bem. Aí a gente pode... Que algumas prefeituras de interior, elas têm uma parte que são pequenas, têm funcionários que ganham salário mínimo. Salário mínimo. Norte e Nordeste. Sim. Norte e Nordeste. E aí, com o aumento do salário mínimo, elas vão ser mais oneradas. Corroborando de novo com o relator da matéria. E depois só passando uma notícia para a Tereza do Macuco. Ela perguntou se o salário mínimo será antecipado. Está esperto, hein? Daqui a pouco a gente comenta antes do Fernando. Corroborando com o relator da matéria, é justamente isso. O grande problema do salário mínimo nacional ou da União é que ele impacta, é o que o Ailton falou, nas prefeituras. As prefeituras do Norte e Nordeste, a sua grande maioria paga salário mínimo. E não tem recursos, vivem de transferências governamentais. Pois não. Então, impacta. Num estado como São Paulo, eu não vejo que esse impacto... Acho muito poucas prefeituras têm. Muito pouco. O que está ocorrendo, de novo, acompanhando o relator, isso está se desenhando o 2026. Ao contrário da maioria das pessoas, eu entendo que o ungido pelo Bolsonaro será, e de forma precipitada, será o Tarcísio, o candidato à presidência eu acredito. da República. Acho precipitado. Eu ia falar agora, não é precipitado, Fernando? É precipitado. Porém, ele vai ser ungido, já que nós estamos falando tanto em religião, ele vai ser ungido pelo Bolsonaro para ser o homem dele. Os filhos do Bolsonaro não têm condições. E o outro lado, mas que eu acredito que o Bolsonaro não vai concordar, seria a Michelle. Mas eu acho que a Michelle tem, embora ela tenha uma imagem assim, isso. Tudo, mas eu acho que ela não tem o traquejo político. Não tem o traquejo político. É que uma eleição para presidente da República, se ele não tiver ancorado num bom desenvoltura, não. Agora, ela se fixa muito nos evangélicos. Evangélicos são importantíssimos, mas sozinhos não decidem a eleição. Em síntese, quem decide a eleição é a classe pobre no Brasil. No Brasil. Agora, por isso que o Bolsonaro, inconstitucionalmente, começou a dar um monte de vantagens. Quando ele acordou para isso, já era tarde. Exato. O fiel da balança já está pendendo para o outro lado. E em compensação, né, a gente tem aí como um dos temas aí também que chama muita atenção, que 100 prefeitos, né, seguem para Brasília pressionando o governo contra a alta da contribuição previdenciária.
Esse é um aspecto dos da municípios... remuneração da folha de pagamento. Exato, Isso. exatamente o que a gente está comentando, né? E, ao mesmo tempo, o governo federal deu a seguinte declaração, né, que só dará reajustes, partiu até da boca do Fernando Haddad, a servidores neste ano de 2024, se houver excesso de arrecadação. Não, isso aí É complicado, né? E aí também quem confirmou a informação, depois, conversando, foi a ministra de Gestão e Inovação, a Esther Dweck, né, que ela disse o seguinte, que a proposta é de se passar 4,5% de reajuste para o ano que vem, 2025, ou para 2026, porque esse ano ela não vê condições de fazê-la, porque não terá caixa arrecadação. Agora, tanto o Haddad como ela, acredito que tem que ter excesso de arrecadação. E isso não vai acontecer, né, Ailton? Pelo panorama... Na verdade, não vai ter o excesso de arrecadação. O problema é que foram medidas, principalmente no final do ano, que o Haddad tomou, o Ministério da Economia tomou, leis que o Congresso votaram, mudanças, por exemplo, na composição do CARF, a volta do voto de qualidade, a certos limites que o governo impôs, a compensação de tributos. Então, tudo isso aí, a gente vai perceber o efeito disso aí agora em 2024. Sim. Então, nós estamos, na verdade, numa bancada aqui, vendo o que vai sair dos exames, do teste, entendeu? Então, vai ter um test drive aí dessas mudanças econômicas agora em 2024. Então, é aquilo. Enquanto não percorrer esse ano, dificilmente vai se conseguir medir o que tem e o que não tem. O que eu vejo, acho que ele se expressou mal. Excesso de arrecadação pode ter, não vai ter superávit. Não vai ter superávit. O excesso de arrecadação, eu posso ter excesso de arrecadação e não ter superávit. Pois não. A questão mais aí é o superávit. É verdade. Eu acho que ele colocou mal... Sim. A formação da frase não ficou... O excesso quer dizer o seguinte... Arrecadou mais do que tinha sido previsto, foi o excesso, foi um ganho. Porém, a despesa... Não superou também o que estava previsto. Então, chegou uma hora que... Entendeu? Como houve também esse ano a contingência do pagamento dos precatórios que estavam represados. E o ano começa também com os outros atores importantes. Por exemplo, o presidente do Banco Central é sempre uma figura. Ele tem aparecido em várias entrevistas, citando com muito cuidado, né, as suas falas. Mas quem falou ontem também foi o diretor de política monetária do Banco Central, o Gabriel Galípolo, né? Ele disse o seguinte, que o Banco Central não pode reagir de forma emocional aos dados econômicos que principalmente são colocados pela imprensa, que são aí muitas especulações, muitas às vezes não se confirmam, então os dados têm que ser frios, não pode usar o lado emocional. Esse tipo de declaração do Galípolo coloca também um pouco de tranquilidade para o mercado agir, né, o Ailton e Fernando? Sim. Eu coloco o seguinte, eu acho que a gente precisa sempre, não adianta, o Banco Central também ele precisa ser mais transparente, tudo bem, ter o Focus, aquele boletim que ele publica e tudo. Que é mais um reflexo do pensamento do mercado financeiro. Do mercado financeiro. Eu acho que também teria que ter modelos um pouquinho mais sofisticados para analisar as tendências da economia. É incrível que todo final de ano a gente chega aí. Não, mas olha, isso não estava previsto. Entendeu? A economia cresceu acho que 2,9%, né, o PIB. Quer dizer, e a previsão foi acima da previsão. Foi acima, bem, esse ano também acima. estão bem cautelosos. Esse ano não vai ser tão bom quanto o ano passado. Mas também não vai ser, no meu modo de entender, Ailton, não vai ser o que o mercado financeiro está dizendo. Então, quer dizer, alguma coisa acontece. Se o modelo não consegue prever com precisão o que está acontecendo, vamos trocar o modelo. Aí, Ailton, não sei qual é a tua opinião, mas o que eu estou vendo nos analistas de mercado, muita ideologia e sem reparar a técnica. Sem reparar a técnica. E sabe o que eu falo do Brasil? Desculpa te cortar, Chagas. Mas o problema todo do Brasil é o seguinte, o que está saindo do Congresso, você vê, quando as pautas são de uma determinada ala, uma ala mais direita, você vê que as críticas não são tão contundentes. Por exemplo, eu acho que essa questão que nós discutimos no bloco anterior, da imunidade, deveria merecer uma grita pública. Isso. Tudo que envolve tributo merece... Olha, eu vou ter que pagar mais, porque o outro não vai pagar, isso aí teria que ter uma manifestação para os nossos congressistas. Falar, olha, espera um pouquinho. Quer dizer, se ele não vai pagar, alguém vai pagar, então você e eu. Por que o outro não vai pagar? Exato. Quer dizer, a gente não vê essa mesma manifestação no mercado financeiro. Eles dão como de graça. Entendeu? Eu acho que aí também, a gente, como só ressaltando isso que o Chagas falou,
a gente vê que tem um viés ideológico. É interessante isso. Você está falando das pessoas do fisco, né? Tem uma visão diferente. É uma visão diferente. O mercado financeiro e a produção do Brasil, o governo gasta demais, arrecada demais e gasta demais. Porém, quando esse Congresso Nacional desonera os templos, dos templos não, a religião, todas as atividades em volta de uma religião, você está diminuindo a arrecadação. Então, é incoerente a coisa. Você quer que o governo mantenha um equilíbrio fiscal. Para manter o equilíbrio fiscal, você tem que conter a despesa e aumentar a arrecadação. Você tira a arrecadação. Sim. Então, uma incoerência. O Congresso que aperta, essa ala direita que aperta, tem que gastar menos e se aumentar a arrecadação. Está bem, vamos gastar menos, mas estão tirando recursos. Não, foram os mesmos que votaram pela prorrogação da Zona Franca de Manaus. Os 17 setores. Dos 17 setores. Sim. Então, como você vai manter o equilíbrio fiscal se você não pode aumentar a tributação? É difícil conter as despesas e você ainda diminui. Aí você fala para o executivo, olha, você não está cumprindo o superávit primário. Mas eu vou dou um outro exemplo. Agora voltando para a imprensa, para a mídia. Eu não tenho nada contra... Mas eu, por exemplo, na Folha da semana passada, o Samuel Pessoa, que escreve muito sobre economia, ele é um economista e tudo, ele citou um trabalho que ele escreveu sobre a tributação desses fundos sobre super ricos, que essas medidas acabam afastando investimento. Eu falo, pera um pouquinho, se a questão da tributação precisa ter isenção para investir no país, todos esses setores que tiveram isenção, eles investiram? Isso aí repercutiu? Por que o nível de investimento no Brasil é tão baixo? Se tem todo esse povo aí que está isento, imune e tudo. Alguma coisa acontece, como diria o Caetano Veloso. E peca de novo pela premissa. Desculpa, Eduardo, mas hoje nós estamos... Isso, depois eu vou ao intervalo, às 9h33, e respondo para a Tereza. Viu, Tereza? Você já me cobrou de novo. Peca pela premissa. Esse investimento não é investimento, é aplicação financeira. Estão confundindo investimento na produção e infraestrutura, que a Toyota veio para o Brasil. Sim, inclusive tem uma fala até do Tarcísio, diz o seguinte, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, reagiu e está cobrando o governo Lula e cobra a paternidade dos 11 bilhões da Toyota. Eu não vou discutir de que é a paternidade, mas aí sim, esse não vai ser tributado. Exatamente. Porque vai para a produção, ou então, quando alguém investe na infraestrutura, que são fundamentais. Esses recursos... Mas o governo está chiando. Esses recursos que nós estamos falando são aplicações financeiras. Não vai espantar a aplicação financeira do Brasil, porque a diferença... Entre a taxa nossa Selic, vamos falar assim, ou mesmo o mercado financeiro, as internacionais praticadas são enormes. Então, peca pela premissa. A única coisa que vai afastar esses investimentos e coisa seria a oscilação cair as taxas de juros internas, ou então o câmbio nosso ficar muito estável, que não acontece. Que está ancorado no agronegócio, praticamente. Chega ao ponto, agora para encerrar mesmo, que tem que ir para o intervalo. Isso. Chega ao ponto de pegar empréstimo no Japão, que a taxa de juros é negativa, para aplicar no Brasil. Chega a esse ponto. Esse dinheiro ele só vai sair, como o Cláudio falou, a taxa de câmbio... ou então a taxa Selic diminuir como foi recentemente, né? Para 2%, que não volta mais. Aquilo foi um caso extraordinário. Foi uma vez na vida, outra na morte. Às 9h34, lembrando depois também que o ministro Fernando Haddad havia pedido a preparação de um projeto com um novo programa para o setor de eventos, e ontem ele disse que ele recuou e aceita realmente o programa para o setor de eventos, que é o PERSE, né, que tem todo um trabalho para ser feito depois do comercial, do nosso intervalo. Se o Ailton quiser responder, manda um abraço também para o doutor Emílio Puime, né, que está sempre com a gente aqui participando do nosso programa. Bom dia a ele. Manda um abraço para o Rodolfo, né, que está lá em Jundiaí, terra da uva e do queijo branco também. E ele me perguntou o que eu achei da contratação da TV Globo. Tem o Xará também, né? Mas vamos lá. Eu vou até te dar um dado. A Globo fez uma pesquisa interna com os seus telespectadores. Nenhum dos narradores da TV Globo tem sido aprovado pelo público. A audiência do futebol da Globo tem caído demais. E a Globo anunciou a contratação do Paulo Andrade, narrador da ESPN. Paulo Andrade? Paulo Andrade, saiu.
Eu confesso que é um narrador que o estilo dele não gosto. É um bom narrador, mas não gosto do estilo. Também não aprecio, não. Não gosto. E é o seguinte, depois da saída do Galvão Bueno, a Globo despencou. O Luiz Roberto, que é alguém que morou aqui na cidade de Santos, estudou, fez jornalismo aqui em Santos, tem o seu jeito, mas não consigo cativar. O Kleber Machado era apontado pelo público como o substituto imediato. Só que a Globo não renovou seu contrato, ele deixou. O Gustavo Villani foi contratado para tentar, não cresceu. Milton Leite, que está lá no Sport TV, tem um jeito muito peculiar e também não agradou a maioria. Eu gosto até da... O Milton Leite não casa com a Globo. Exato. Ele é bom para Sport TV. Exato. O perfil Globo não tem a cara do Milton Leite. Então, o Paulo Andrade está sendo contratado para, quem sabe, aí ser o arredondar de bola pra das mim transmissões da Globo. Surpresa. Ele que tinha mais de 20 anos de ESPN, se não me falha a memória, 22 anos, deixou aí então a contratação, é a bola da vez aí da TV Globo. Tereza, e você perguntou, antes que eu esqueça, o governo deve antecipar o 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS e os valores serão pagos agora no mês de abril, mês que vem, e também em maio. A medida deve injetar em torno de 66 bilhões de reais na economia do primeiro semestre. Cerca de 33 bilhões serão beneficiados entre aposentados e pensionistas. É aposentada, Virgínia? Não. Pensionista, muito menos, graças a Deus, né? Mas quem vai receber. Aí fica a seguinte pergunta. Eu, ano passado, lembro o pessoal reclamando, estou sem dinheiro, não tenho 13º. Não é que você não tem, você teve adiantado, antecipado, e a pessoa faz o uso, né? E lembrando também, foi feita uma pesquisa, muitos pensionistas aposentados entraram no consignado. Por que entraram no consignado? Muitos acabam auxiliando parentes, filhos, filha, para tentar ajudar a questão econômica. Entra no cartão de crédito. Sim. Não são bons, olha, são os piores conselheiros. E depois até uma notícia da China, um negócio da China para você também, né? Para que a gente responda. Virgínia, às 9h37, a gente vai a esse intervalo e volta com a parte final. Lembrando que sábado, 20 horas e domingo, 20 horas, mais como 8 da noite. Né? 8 atendendo a pedidos, né? Pedido especial. Assim, tem pedidos de ouvintes, espectadores, e tem um pedido especial que é uma pressão. O seu Fernando Wagner Chagas, por Menotwork. E você sabe que o Chagas passou para mim aqui, por debaixo do intervalo aqui, quem é fã do Menotwork? Vladimir Putin. Eu separo as coisas, né? Diz que o Vladimir Putin, uma ocasião, ele disse que interferiu num show da banda Iron Maiden. E aí o vocalista da banda Iron Maiden, que agora me foge o nome... Bruce Dickinson, que é, inclusive, piloto de avião, falou, não dá para ir lá agora, não. Aliás, minha agenda está muito cheia, esse negócio de avião cruzando o território russo. O presidente da FIA também interferiu no resultado na corrida da Arábia. Ontem foi temporada passada, né? Nos Emirados. Isso. Um pune esse daqui, vai. E olha, outra que surpreendeu aí no final de semana, diz que Lewis Hamilton acertou com a Ferrari sem contar para os pais. Ele manteve em segredo. Diz que o pai dele ficou bravo, que não sabia, não foi avisado. O pai dele que sempre deu força para a carreira dele. Será que faltou confiança? Ou o Lewis Hamilton falou assim, vou pegar todo mundo de surpresa, né? E foi o que ele fez. Não, sigilo absoluto. Né? Essas negociações... Já que a gente está falando até de Fórmula 1, deixa eu mandar um abraço, né, Virgínia? Lá para o nosso querido Ronaldo Nazário, nosso querido Ronaldão, e para sua esposa, que infelizmente no final de semana sofreu uma queda, e ela que no ano anterior tinha sofrido fratura de fêmur, se não me falha a memória, na perna direita, teve que operar, recuperação muito tempo. Esse final de semana sofreu fratura de fêmur na perna esquerda. Nova cirurgia, um novo... Sônia, um beijo no coração e recuperação. A cirurgia, se eu me falha a memória, é hoje, hein, Virgínia? É hoje a cirurgia. Corra tudo bem. Que ocorra tudo bem. Não, e o Ronaldo... E a recuperação é difícil. É difícil. E vale lembrar que o Ronaldo me levou para conhecer o Emerson Fittipaldi e, através do Ronaldo, conheci o Wilson Fittipaldi, que faleceu recentemente. Dois nomes importantes. Posso fazer uma maldade? Pode, depois vamos à maldade. Uma maldade. Sessão maldade. O Hamilton ouviu o Niki Lauda, afasta o teu pai. O mesmo não aconteceu com o Neymar Júnior. Você sabe que eu ouço até, com todo respeito ao Neymar, que realmente é um grande jogador, eu podia ver um menino de imprensa aí falando, o Mbappé é chato pra caramba, mas o Neymar é 1000 vezes melhor que o Mbappé. Eu discordo. Eu acho o Mbappé muito mais jogador, muito mais, mais consciente, mais profissional. E o Neymar, como disse muito bem, é um bom jogador? Porém, ele esqueceu, né, de ser o atleta e quis
se voltar para tudo ao mesmo tempo agora, e não dá. Eu, de manhã, antes de vir para cá, eu discutia com os amigos meus na padaria, lá na padaria. Na padoca. Na padoca ali, que é praticamente eu não vou dar endereço da padoca. Não. Do nosso querido Ailton. Não, mas a gente estava discutindo justamente isso. Não é aquela que explodiu ontem, não, né? Não. Lá na ponta da praia. Não. O que acontece? A formação do jogador brasileiro. Então você percebe que, por exemplo, o caso do Robinho, o caso do Daniel Alves, não estou comparando o Neymar com eles, pelo amor de Deus. Não, longe disso. Longe disso, mas estou falando que você percebe que o jogador não se vê como uma figura pública. Não. Ele começa... São pessoas que saem, muitos de uma classe, né, desfavorecida, e ficam milionários assim, na juventude, e ganha aquela sensação de onipotência. Eu posso tudo, eu posso... Então, você vê toda... Sem limites. Sem limites e sem responsabilidades. Isso. Entendeu? E é isso, essa falta de maturidade, às vezes coloca o jogador, essas figuras públicas, em situações extremamente desagradáveis, extremamente negativas. O Hamilton, ele é tão celebridade contra o Neymar, mas ele tem um momento... dele curtir a vida. Ele curte a vida, e ele sabe que é uma figura pública. Que tem um monte de jovens, crianças, que são os fãs dele. Sim. O Mbappé também. Agora imagine, o Messi, o Cristiano Ronaldo. Talento puro. O Cristiano Ronaldo tem? Não é. Ele foi crescendo. Ele é um grande jogador, mas muito pela sua capacidade até física. Olha, eu falo, eu posso até cometer os nossos internautas, os fãs que não me pode sentar o pau no Ailton quando não vou mais sentar o pau, mas vou falar, olha, se comparar. Se eu for comparar o Mbappé, se você pegar o jogador mais próximo do Brasil que nós já tivemos com ele, o Jairzinho. O Mbappé é uma versão modernizada do Jairzinho. Bem lembrado, entendeu? Era o Furacão, aquele cara que tem aquela explosão, que tem uma habilidade, sabe driblar, finalizador, tem uma explosão enorme. Foi o grande goleador na Copa do Mundo. E é claro que hoje, com toda a tecnologia, todo o trabalho físico e tudo que tem um jogador, eles acabam sendo mais completos. Virginia, vamos dar um rápido intervalo, parte final do programa, até porque daqui a pouco a gente tem uma agenda cheia, né? Nesta quarta-feira, a gente volta já e deixando no ar aqui, né? China promete transformar a economia e estabelece uma meta ambiciosa do seu PIB. Seria 4,5%? Seria 6%? Seria 5%? Seria 7%? Na volta eu falo. Vamos intervalo. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca.
Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Inge Plus. Acesse ingeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Inge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Inge Plus. Acesse ingeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além por exemplo, a mulher queria comprar uma camisa. Já estamos de volta aqui, o nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro, Virginia. Eu fui surpreendido, fui pego de surpresa agora. O Ailton Cláudio Ribeiro teve uma missão no final de semana, uma missão bastante importante, né? Missão impossível. Uma missão praticamente impossível. O Ailton Cláudio Ribeiro, para quem não sabe, ele é torcedor do Santos, mas é sócio do Santos. Então, mas tem a sua família, a sua esposa e a sua filha que torcem para que time? Corinthians. E ele resolveu presenteá-las com uma ida à Neoquímica Arena, lá em Itaquera. Não foi nem presentear, foi cumprir promessa. Eu tinha prometido de ir com ela. Cumprir promessa, hein? Mas ele percebeu que é um pouco longe, né? Daqui de Santos até a Neoquímica Arena, quanto tempo? Quantos dias? Não. Nós gastamos aí umas 2 horas e pouco, quase 2 horas e meia. De Santos até a Neoquímica. Num sábado. A distância de casa até a Neoquímica, marquei pelo GPS, 80 quilômetros. Não seria tanto, né? Não seria tanto, mas o trânsito é tal, mesmo no sábado... Aí vai a 160. Não. Vai andando amarradinho, né? Mas é assim, que nem quem tiver que subir a Imigrantes agora, com certeza que disse, se tiver um compromisso às 13, sobe 2 horas e meia, 3 horas antes, para poder chegar às 13. Porque é lotérico. É lotérico. Infelizmente, a rodovia dos Imigrantes não aguenta mais. Anchieta, a terceira pista, se for realizada essa obra, vai levar tempo, no mínimo 8 anos para surgir essa pista. Quando estiver pronta, vai ser um gargalo enorme. Mas às 9 horas e 49 minutos, para a gente finalizar, a China promete a Fernando e Ailton transformar na sua economia, estabelecer uma meta. No Brasil tem essa palavrinha também, meta. Inclusive, o presidente pega o telefone e liga para o Haddad: companheiro Haddad, compre a meta aí, por favor. É o que acontece, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro ligava para o seu ministro... O Posto Ipiranga. O Paulo Guedes, e dizia o seguinte: qual é a meta? E aí ninguém tinha meta nenhuma para estabelecer, como não tem agora, fácil. Mas a China diz que será o seu PIB de 5% para mais. Sim. Seria possível, Fernando? Seria possível? A nova realidade da China é 5%. Não é como no passado. Que era 9%, 10%. 10%. A nova então eles estão, pelo menos, com os pés no chão, estão conscientes. Porque, na verdade, desculpe cortar, Chagas, que o que acontece? Quando a China deu aquela arrancada, há 40 anos atrás, 30 e tantos anos atrás, que ela deu aquela arrancada para se tornar uma economia, digamos, meio capitalista, ou capitalista, digamos assim. Sim, é capitalista. É capitalista. A China cresceu com base num salário baixo e praticamente não tinha infraestrutura. A China se tornou, nesse período, nessas décadas, a manufatura do mundo. Então, onde que não havia fábricas, não tinha nada, surgiram fábricas. Quer dizer, cada fábrica que eu construo onde que não tinha nada,
Isso aí representa um crescimento absurdo. A China foi concentrando a manufatura do mundo, só que agora isso aí é um processo que saturou. Saturou isso mesmo. Os salários vão aumentando, vão evoluindo. A exigência maior dos trabalhadores. Dos trabalhadores que tem que satisfazer. O que acontece? A China começa a exportar também indústria para os vizinhos, para o Vietnã, Laos, Camboja, Laos, Birmania, Burma, né, que não existe mais Birmania. A Rota da Seda. A Rota da Seda, tentar expandir para o centro da Ásia, para os países africanos. Só que qual a sacada da China? Tecnologia. Isso. A China só tem condições de competir com os Estados Unidos se fizer investimentos pesados, maciços em tecnologia. Transformar a sociedade hoje industrial uma sociedade de alta tecnologia e de serviços. Ailton, terminou o planejamento, terminou o planejamento do Deng Xiaoping? Encerrou essa fase? Encerrou. Hoje a China hoje é o atual o líder, a pronúncia Xi Jinping. Xi Jinping. Ele hoje é o Xi que dá as cartas. Porque o que aconteceu? E é uma visão diferente. Muito diferente. Ele é muito mais centralizador. Isso. O Partido Comunista ele tinha um critério de reavaliação permanente em todos os seus dirigentes, ou seja, só acendia no partido aqueles funcionários, aqueles que mostrassem capacidade gerencial. Uma palavra da moda, meritocracia. Meritocracia é a moda deles lá, né? E hoje o Xi voltou a introduzir a questão ideológica. Eu vejo isso até como um certo retrocesso. Né? Não, é um retrocesso porque dentro do que é essa realidade da sociedade chinesa, aquele sistema funcionou bem. Funcionou bem. Hoje, se alguém contraria o Xi, provavelmente cai dentro do partido. Cai. Entendeu? Mesmo aqueles que foram os antecessores dele do cargo de chairman do partido, eles foram colocados de lado. Né? Teve até uma cena constrangedora, acho que foi do ex-vice-presidente, que foi do Congresso do partido, foi tirado praticamente à força. Né? E ninguém falou, mas não, ele passou mal, precisou ser carregado, mas acho que ele foi carregado por outro motivo. Né? Exatamente. Então, quer dizer, a China está aí, ela vai brigar por a parte de inteligência artificial, que é a ponta da economia hoje, vai ser a inteligência artificial. Muito do que a gente conhece de serviço público, de funcionamento dos smartphones, essas coisas que a gente tem no dia a dia da gente, isso aí vai sofrer uma revolução radical na próxima década. Não tem dúvida. E a China quer estar na dianteira dessa revolução. E caminha para isso. Né? Coisa que os Estados Unidos largaram. Isso. Entendeu? Os Estados Unidos eles não produzem. Os iPhones, eles são produzidos aonde? Na China. Na China. A preocupação dos Estados Unidos é o seguinte, em termos de segurança, o que isso daí vai afetar? Então, aqueles chips, aqueles componentes eletrônicos mais avançados, os Estados Unidos estão tentando bloquear que a China tenha acesso a eles. Os nossos ouvintes aqui, meu xará, hein? Carlos Eduardo, tá difícil encontrar Carlos Eduardo. Disse, viu, Virginia, que eu não comentei aqui as datas, as efemérides do dia, que a gente fala todo dia aqui, né? Nós atropelamos. Mas ele falou uma verdade, ele falou para mim, olha, eu fui olhar aqui, você tem razão, viu, xará? É o seguinte, hoje é o Dia Mundial da Oração. Rezar faz bem. Então, para que a gente possa melhorar, um abraço para você. E dia também da Revolução Pernambucana, aquela famosa Revolução Magma, né, que nós tivemos lá em Pernambuco. Então, um abraço para você, obrigado. E olha só, hein, as mulheres mandando no mundo. A gente falou do diretor de futebol Carlos Belmonte do São Paulo, depois teve o apoio do presidente de São Paulo. A Leila Pereira declarou o seguinte, ele é persona não grata, não será recebido no Allianz Parque para nenhum jogo do São Paulo, está pedindo desculpas públicas e ela já tem apoio, hein? Várias federações aí, israelita, dizendo o seguinte, que foi xenofobia que cometeu o Carlos Belmonte. Costumo dizer que esses dirigentes são ultrapassados, né? São ultrapassados, não enxergam um dedo à frente E ela mandou o recado direto, né? E ela diz que é pura inveja e cobra, né? O Abel Ferreira é algo de inveja de muitos dirigentes incompetentes. Está aí, né? E olha, surgiu a informação agora, a eleição em São Paulo também está pegando fogo. Tabata e Nunes acionaram na justiça contra o Boulos, que não se manifestou em relação à pesquisa eleitoral. E sabe-se também, né, que o Aldo Rebelo pode virar a opção de vice para o Ricardo Nunes.
É a tendência. Está sendo comentada agora, deve ser essa possibilidade para o mandato aí, ou para a candidatura. É outro erro estratégico, porque não soma, né? Não, o Rebelo não puxa voto para isso. Ele não é popular. Ele Se não bem é que eu popular. acho que eu vou falar, eu vou cometer também, os internautas hoje vão me expulsar do programa. Mas eu acho que essa coisa de colocar Datena, tudo bem, é aquilo. Mas é outro... O Datena desiste. Não, desiste. mesmo que prossiga. Eu acho que tem que agregar pessoas que têm um histórico de trabalhar pela sociedade, comunidade. Propostas, né? Propostas. Não, justamente por isso, que tem propostas. Agora, tudo bem, ele é um jornalista famoso, tem todo... Eu respeito o lado entendo profissional. aí mais para chamar a atenção do eleitor e traduzir em votos. Mas a gente tem que começar a discutir coisas concretas. Exato. Somente numa cidade de 10 milhões de habitantes que é São Paulo, que é um Brasil dentro do Brasil. A gente tem que ter um nível de discussão muito mais alto. Olha, está morrendo gente todo dia aí, afogado, perdendo bens, perdendo negócios, porque está tendo enchentes. Cara, como é que a gente resolve isso? Quem propõe resolver isso? Discutir o município. Discutir o município, as questões do município. A demografia de São Paulo, essa distribuição das pessoas da cidade, a locomoção delas, que gastam, às vezes, 2 horas para ir de uma ponta a outra da cidade, 3 horas, sei lá. 2 horas. Ontem a minha sobrinha demorou 2 horas para sair da empresa que ela trabalha para chegar. Exato. Sendo que ela trabalha, ela foi perto da Marginal do Rio Pinheiros para ficar perto da empresa. Mesmo assim, na volta, demorou... E vou falar, a gente fala tanto de progresso no Brasil que a gente precisa dar melhores condições para as pessoas. E começa por aí. Por exemplo, alguns municípios do Brasil não têm uma legislação, por exemplo, para instalação de antenas 5G. Não tem. Quer dizer, a internet de alta velocidade, que hoje boa parte da economia ela é baseada na internet. Quantas compras a gente faz na internet? Tudo. Consulta Hoje é tudo na internet. Nós nos informamos na internet. Só como final de informações para encerrar o programa, o governador do estado de São Paulo confirmou ontem, participando da Intermodal, né, que o governo do estado está abrindo consulta pública do túnel Santos-Guarujá para a próxima semana, e a informação foi dada pelo governador e também por 2 agências, né? A ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e a federação, né, no caso de São Paulo, é a Artesp, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo. Ambas estão trabalhando agora nisso, e no dia 13, provavelmente aí se abra aí a informação confirmada dessa consulta pública do governador do Estado de São Paulo e também do governo federal para a obra do túnel Santos-Guarujá. Vai se encaminhando para realmente a gente ter início, né, o pontapé. Não, dessa vez, sabe? Inicial para essa obra. E também foi confirmado ontem pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, plano estratégico do Porto de Santos deve ser lançado até o dia 30 agora de março, e garante aí o próprio ministro que teremos investimentos pomposos aí para o Porto de Santos. Alguns bilhões serão investidos no Porto de Santos, e ao mesmo tempo ele empolgado, ele disse também que a nova secretaria será criada no seu ministério, ali junto ao seu ministério, a Secretaria Nacional de Hidrovias, que será lançada agora no dia 25. Então, são informações aí importantes para modais importantes, para transporte, né? Para muito que mexe com o nosso PIB também, né? Ailton Cláudio Ribeiro, obrigado pela presença nessa quarta-feira. Quarta-feira chuvosa, mas mais agradável. Um calor muito... Estava muito forte. Né? Só um amigo nosso da direita, que é da direita, né? Da direita, está aí, né? Depende do ângulo. Eu vou até para encerrar, obrigado pela presença, volte sempre no nosso programa. Obrigado pelo convite, obrigado aos internautas, obrigado Virgínia, obrigado Edu, obrigado Chagas aí pela... Vou dar 2 notícias de uma delas para o Chagas comentar e a gente finalizar. Primeiro é o seguinte, essa não precisa comentar, mas a outra eu quero. A Arábia Saudita anuncia que irá instalar um escritório de investimentos no Brasil. Sei de gente que está esfregando as mãos aqui. Opa, chegou a minha vez. Está vendo como está tendo investimento no Brasil? Né? E eles têm nos larjando. Nossa, é o que não falta. A Arábia Saudita falta o que investir. Mas não é essa notícia que eu quero comentar, não. Eu falei que o Fernando é de direita. Eu estou na esquerda hoje aqui. Hipoteticamente. Quem está no centrão? Quem? O Ailton. O Centrão se articula nos bastidores para ficar turbinado e enfrentar o presidente Lula na eleição de 2026. Sim. Daqui a 2 anos. O plano qual é? Criar uma superfederação entre aliados para um embate estratégico para lançar um supercandidato contra o PT. Rapidamente para encerrar. Rapidamente, a polarização entre a extrema-direita e o resto da sociedade, ela vai continuar.
porque... Não tem o centro, não tem a terceira via. Na verdade, o que acontece? Você tem um terço, praticamente. Um lado vai, vamos lá, 35 para Lula, 35 para Bolsonaro. Quem está no meio não tem ideologia nenhuma. Vai do lado das conveniências, para o lado que vai. Então, o que se transformou as eleições no Brasil, as gerais, para a presidência, é disputar esses 30%. Entendeu? Como eu vou arrancar voto dessa gente? Isso mesmo. Essa que é a questão. E para você construir um candidato de centro, ou do centrão, não é de centro, construir do centrão, que o centrão é diferente do centro. Exato. O centrão tem interesses apenas fisiológicos, enquanto o centro não. O centro ele pensa o Brasil sem os extremos, né? Embora eu não ache o Lula extremo, não. O Lula, para mim, é centro-esquerda. O Lula, olha, eu vou dizer, ele está mais para centro que para esquerda. Eu também acho. O Robiário está caindo para o meio. Ele está caindo para o meio. Tem que construir, eu não vejo como construir isso. Eu entendo até que um alimenta o outro. O Bolsonaro alimenta o Lula alimenta o outro. Mas só que eu falo uma coisa, eu acho que é um erro, desculpe até avançar no programa, é um erro estratégico do Lula. Isso daí, porque a direita no Brasil ela é algo de incontrolável. Quando ela ganha força, impulso, ela tem uma capacidade de movimentação, de arregimentação. Que a esquerda hoje não tem. Concordo contigo. É um erro estratégico. Bom, para suavizar o programa de hoje, eu falei de um que faleceu há 10 anos, hoje, né? Está completando 10 anos, e por outro lado, outro está comemorando, colhendo flores no Jardim da Vida, como diria o nosso querido ex-comentarista Orlando José, mais o repor na horta da vida, dizia mas quem está completando aniversário hoje, parabéns a David Gilmour, né, vocalista e guitarrista da banda Pink Floyd, hoje completa quantos anos? Vocês acham que ele completa quantos anos? Quase 80. 78 anos, nascido em 6 de março de 46 em Cambridge, Reino Unido. David também é baixista, saxofonista e compositor. Famoso por ser vocalista ou guitarrista do Pink Floyd, uma das maiores bandas de rock do planeta. É considerado por muitos o melhor e o mais influente guitarrista de todos os tempos pela sua técnica e timbre de grande diferencial e destaque. Então, David Gilmour, parabéns. Ele que tem uma diferença com outro componente do Pink Floyd. Eu acho que sim. Ele não se alia... Tem outro que agora está me fugindo o nome aqui. Também me foge, Roger Waters. O Roger Waters era figurinha carimbada aqui no Brasil. Roger Waters. Ele, como toda a banda, né? Caso do Sting com Stuart Copeland, né? Os épicos, né? O ser humano o ser humano é complicado. A dupla Daddy Hall e Joe Waltz se separaram, né? Se separaram por questões financeiras. Depois de mais de quase 50 anos de história, os dois juntos se separaram. Então, onde há o din-din, o larjan. Às vezes a questão a Red Bull agora, já que ela não tem adversários, ela está brigando internamente. Então, porque é aquela coisa, não é só o fracasso que sobe a cabeça, o sucesso que sobe a cabeça. Olha, e tem para muitos o seguinte, dê a um sujeito dinheiro, poder e caneta na mão, você vai ver quem ele é, né? E tem um fato interessante, eu gosto muito do Police, principalmente do Stuart Copeland, que é o baterista do Police. E o Ed Summers é amigão do João Donato. Ele adora Bossa Nova. Isso recentemente mesmo. Esteve no Brasil. Ele é amigão do João Donato. Aí teve uma entrevista não sei que revista foi, e teve uma entrevista com o Stuart Copeland e perguntaram para ele, né? É verdade que você quebrou uma costela do Sting? Não é mentira. Eu só dei uma cadeirada nas costas do Sting. Quebrei a cadeira, né? Quebrei a cadeira. Deu uma descadeirada. Essa foi a resposta. Ótima quarta, Fernando. Depois dessa, para encerrar, foi ótima. Essa foi ótima. Um abraço aí. Obrigado. Um abraço a você. Não dê cadeirada em ninguém, porque vai quebrar a cadeira, com certeza, né? Mas vai quebrar a cadeira da pessoa que você vai descadeirar alguém. Vai descadeirar. Então, menos violência, mais Ótimo amor. Dia a todos. Vamos pregar o amor, né? Exato. E diriam aqueles que são mais acometidos, dizendo o seguinte, né? Ao invés de dar um soco, dê uma flor. Ao invés de dar uma cusparada ou um xingamento, faça uma palavra de carinho eterno e deseje coisas boas. O seu dia será melhor. E por mais que essa pessoa te ofenda, dê a cara a tapa.
porque com certeza essa pessoa lá na frente sofrerá as consequências dos seus atos, né? Então isso a gente precisa ver muito, né? Em relação ao nosso dia a dia, à política, à religião, tá? E muito mais por aí. Virgínia, vamos embora? Amanhã estamos de volta, se Deus quiser, com um programa especial sobre a intermodal. Se correr bem, graças a Deus, estaremos aí amanhã com esse super programa para os nossos ouvintes também. E a semana já vai se encaminhando para o final, depois sexta-feira. E mais aí, mês de março, gente voando. Com certeza. Voando, e como tudo na vida vai voando também, né? Virgínia, vamos embora? Tchau, Continue tchau. com a gente aqui na Rádio Star News 24 horas no ar. Tchau. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados.